Opa, para quem vai estar vendo isso aqui gravado, tá? Isso aqui é a apresentação dos trabalhos finais da disciplina, que consiste em fazer uma carteira com 100 mil reais de investimento. E só para avisar, para qualquer um que esteja vendo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, nada daqui é uma recomendação de investimento, é só um trabalho educacional, enfim, só vou deixar avisado isso aí, né? Enfim, pode começar aí, pode escolher Vitor ou a dupla do Pedro e do Lorenzo, o que vocês acharem melhor. Se vocês estiverem com pressa, podem ir, Igor, senão eu vou. Tranquilo? Tá, deixa eu ver se eu consigo me apresentar aqui. Só alguém me confirma aí se tá dando pra ver, tranquilo? Aham, tá dando pra ver bem de boa. Tá, começar a apresentação aqui então, gente. Sou o Vitor, vou apresentar minha carteira de investimentos que eu montei. Primeiro, vou começar então com o perfil do investidor, que foi algo que eu fui atrás para saber também. E a maioria dos testes que eu fiz também, ele deu como moderado, né? E até estava conversando com alguns amigos meus e mostrando a carteira para eles, eles também julgaram ser um perfil moderado ali, não tendo tanto risco para mim e também não tendo tão pouco risco, né? Então é uma média ali de riscos e ganhos e, enfim, é o perfil que eu acho também que eu mais me encaixo como investidor. A divisão da carteira, então, de um modo geral, eu dividi a carteira entre renda fixa e renda variável, eu deixei uma parte maior para renda fixa e uma parte menor para renda variável, mas essa parte menor da renda variável que eu escolhi também, ela tem alguns artifícios dela que funcionam como se fosse uma renda fixa, né? Então, eu poderia julgar a carteira como se fosse a maior parte focada na renda fixa e pagamento de dividendos, enfim, deixando o dinheiro render lá e recebendo esses dividendos, não fazendo muitos movimentos na bolsa, por assim dizendo. A distribuição do patrimônio, então, desses 100 mil, eu distribuí 25 mil, então, para investimentos em CDB, 15 mil para investimentos focados em LCI, 15 mil focados em ETF, investimentos no exterior, 20 mil em fundos imobiliários e 25 mil no Tesouro IPCA+. Começar a explicar um pouco sobre o investimento de CDB que eu montei. Então, na pesquisa que eu estava fazendo sobre investimentos bons para CDB, essa eu imagino que seja a parte mais sensata assim da carteira e mais segura. Então, eu imagino que essa parte do investimento eu deixaria mais como se fosse uma reserva de segurança, né? Então, porque são 2 CDBs que têm liquidez diária, tem um rendimento ok até de 110% do CDI, tem garantia do FGC, e eles têm uma rentabilidade idêntica, né? Então, eu só separei eles para ter um pouco mais de variedade na carteira, né? Para não ter só um único valor investido em um único banco. Então, eu dividi esse valor igualmente para esses 2 CDBs, mesmo eles tendo a rentabilidade igual. E ambos têm o vencimento também em 3 anos e, enfim, o valor mínimo ali que é irrisório, porque o valor a ser investido vai ser 12.500 em cada um desses CDBs. A parte de LCI da carteira, então eu pesquisei alguns LCIs aí, achei esses dois bem interessantes, do LCI do Banco Inter e LCI do Banco da Ecoval, que é um banco em parceria com o banco original, se não me engano. O LCI do Banco Inter ele tem uma rentabilidade de 97% do CDI.
Um valor mínimo de R$ 50 para investimento, um resgate em 12 meses, então ele tem um vencimento de 3 anos, mas tu pode fazer esse resgate em 12 meses. Pelo cálculo estimado ali, ele seria como se fosse um CDB de 117,58% do CDI, por conta do desconto do imposto de renda, né? Mas esse cálculo da comparação com o CDB, ele foi feito com aquele maior desconto do imposto de renda, então, se eu não me engano, é 22,5%. Então, se tu deixasse mais tempo o dinheiro no CDB, eu imagino que valeria mais a pena, né? Seria uma porcentagem um pouco menor ali. Enfim, o valor a ser investido no LCI do Banco Inter seria 5 mil. No LCI do Banco da Ecoval, com uma rentabilidade de 98% do CDI, um valor mínimo de 10 mil, o que vai ser investido é igual, então o valor a ser investido é 10 mil também. Esse aqui ele tem um vencimento em 368 dias, e ele não tem resgate, então ele é como se fosse um ano só, então ele renderia. Depois procuraria algum outro LCI com uma rentabilidade um pouco parecida, um pouco menor até. Essa rentabilidade ela está até bastante alta para os padrões que eu encontrei. Mas, enfim, é uma parte um pouco mais arrojada, mas ainda na renda fixa, né? Porém, não funciona tanto como uma reserva de emergência como os CDBs que eu mostrei agora há pouco. Um pouco dos fundos imobiliários, então, que eu trouxe para a carteira. Então, eu escolhi um fundo de tijolo e um fundo de papel. Então, o fundo de tijolo que eu escolhi é o VISC11, ele é do ramo de shopping centers, então ele é daquela empresa Vinci Shopping Centers. O valor da cota é um pouco mais de R$ 110. Ele tem essa taxa de administração de 1,3% ao ano, que o próprio nome já é sugestivo, né? É uma taxa para alguém que está administrando esse negócio de shopping centers enquanto a gente só está recebendo os dividendos, né? É bem sugestivo, é esse valor que é descontado do nosso investimento. Tem um dividend yield de 10,46, faltou por cento ali ao ano, e com o dinheiro do investimento que a gente vai destinar para esse fundo imobiliário, deu para comprar, então, aproximadamente 90 cotas aí, né, desse fundo imobiliário. E o fundo de papel que eu escolhi foi o VRTA11, então o valor da cota dele é de R$ 86,59, tem a taxa de administração, assim como aquele VISC11, então é um pouco menor a taxa de administração. Um dividend yield de 10,92% ao ano, e com o valor que foi destinado para esse fundo imobiliário, deu para comprar, então, 115 cotas desse fundo imobiliário. Aqui a parte do Tesouro IPCA+, eu escolhi o Tesouro IPCA+, 2035, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre os investimentos que estão em alta agora. E, sério, eu acho que da lista do YouTube que eu pesquisei ali, tipo, acho que de 20 vídeos, acho que 18 falavam sobre Tesouro IPCA. Então, e tudo, tipo, vídeos de 2 semanas, 3 semanas atrás, sabe? Tipo, todo mundo recomendando esse tipo de investimento. Então, eu fui um pouco mais a fundo, pesquisei, falei com alguns amigos meus sobre essa situação, e todo mundo achou uma boa ideia fazer esse investimento. Então, o Tesouro IPCA, né, acho que todo mundo sabe, ele rende o IPCA mais um valor ali, nesse caso é 6,32%. O valor mínimo de investimento dele é R$ 44,39. Ele tem investimento em 2035, em maio de 2035. E o valor a ser investido nesse investimento vai ser R$ 25 mil. Agora partindo para as ETFs, que é o investimento no exterior, que eu selecionei aqui. Então, eu selecionei 3 ETFs, então AGG, VNQ e TLT. A AGG e a TLT, elas funcionam basicamente como se fosse uma renda fixa também. Elas não têm uma volatilidade muito grande, então elas são mais focadas no pagamento de dividendos mesmo.
E a VNQ, ela é bem semelhante, como se fosse um fundo imobiliário lá dos Estados Unidos. Eu vou aprofundar um pouco mais de cada ETF nos próximos slides. Então, o AGG, como eu falei, ele simula como se fosse uma renda fixa ali, né? Ele segue o índice, aquele índice ali da Bolsa dos Estados Unidos, Bloomberg, alguma coisa ali, não vou gastar o meu inglês para isso. Ele é composto por títulos negociados nos Estados Unidos que contam com um grau de investimento, de investimento a médio prazo, mas eles são títulos que eles têm um vencimento de médio prazo também. Então, são títulos que vencem em 7, 8 anos, mais ou menos, fazendo uma média assim. Então, a composição desse ETF é majoritariamente feita por títulos públicos e dívidas do setor financeiro. Então, se eu me lembro agora, acho que é mais de 80% é feito de títulos públicos e dívida do setor financeiro, lá nos Estados Unidos, a composição desse ETF. E o dividend yield dele é de 3,73%. E ele paga mais ou menos, ele paga, na verdade, dividendos uma vez ao mês, e ele tem um pagamento médio ali de 29 centavos de dólar a cada mês, por cota, né, lembrando. O ETF VNQ, que eu selecionei aqui também, ele é um fundo negociado na bolsa, ele segue o índice MSCI US Rate Index ali, que é um índice do ramo imobiliário, que ele é composto por empresas exclusivamente desse ramo. Então, ele funciona mais ou menos como se fosse um fundo imobiliário ali. Ele paga dividendos 4 vezes ao ano, ele tem um dividend yield de 4,26%. E o objetivo ali só fornecer aos investidores exposição diversificada a essas empresas de investimento imobiliário. Então, é bem o que a definição diz, é para diversificar um pouco o investimento, não que vai ser algo, assim, principal na carteira, mas é uma boa diversificação, assim, esse investimento no exterior. O ETF TLT, que foi outro que ele é um pouco parecido com o AGG, que eu mostrei agora há pouco, então ele segue esse índice ICUS Treasury 20-Year Bond Index, acho que é isso, que ele é um título do Tesouro dos Estados Unidos, então, só que a diferença dele para o AGG é que o AGG, ele é composto por títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento de médio prazo, né? Então, 7, 8 anos. Esse ETF aqui, ele já trata de títulos do Tesouro com um vencimento superior a 20 anos. Então, é um pouco mais a longo prazo, né? Com isso, ele tem um aumento um pouco, não tão significativo assim na volatilidade desse ETF, porém, quanto menor o tempo de vencimento, pelo que eu pesquisei, menor é a volatilidade, né? Então, tem essa relação que a gente pode fazer. Em questão de dividendos, ali ele ficou VNQ, mas era para ser TLT, ele paga geralmente uma vez por mês dividendos, com dividend yield de 3,83%, e ele paga em média de dividendos aí 0,3 centavos de dólar por mês. Acho que é isso. Então, uma visão geral de como que ficou a carteira, né, com todos esses investimentos. Eu tentei variar bastante ela, né, não deixar muita coisa em um lugar só, então tentei variar bastante ela, porém ainda focando bastante na renda fixa, né, então esse foi o meu foco na carteira. Então, em CDB foram R$ 12.500 investidos no CDB do Banco BMG e R$ 12.500 investidos no CDB Sofisa Direto. Em LCI foram 7.500 investidos no LCI Banco Inter e 7.500 investidos no LCI da Ecoval. Os fundos imobiliários, 90 cotas do VISC 11 e 115 cotas do VIRTA 11, VRTA 11, né? E no Tesouro IPCA foram 25 mil investidos no Tesouro IPCA 2035. Em ETFs foram 7 cotas da ETF AGG, 8 cotas da ETF VNQ e 14 cotas da ETF TLT.
trouxe um pouco dos cálculos dos rendimentos aqui, né? Então, esses cálculos do CDB e do LCI aqui, eles foram com 1 ano de investimento, então ele já tem o cálculo do CDB, ele já tem descontado o imposto de renda, que se a gente tirasse esse dinheiro depois de 1 ano, né? O do LCI é normal, então o rendimento depois de 1 ano. Então os CDBs eles renderam igual, né? Porque eles tiveram um rendimento igual também, aproximadamente R$ 1.300 aí. E o LCI do Banco Inter ele rendeu aproximadamente 600, um pouco menos de R$ 700. E o LCI da Ecoval, um pouco mais de R$ 1.300 aí. Foi o que rendeu esse LCI. Para os rendimentos do Tesouro IPCA, eu não consegui fazer uma simulação exata de 1 ano depois, então, até no próprio site do Tesouro, a mínima simulação que tu consegue fazer é daqui 2 anos. Então, eu peguei aquela simulação lá que já tem descontado tudo, taxa da B13 e imposto de renda. Então, o que sobraria de líquido para mim seria esses 29.981,56, após 2 anos de investimento, né, desses 25 mil investidos. Dos fundos imobiliários, após 1 ano, esse cálculo aqui eu fiz reinvestindo os dividendos, né, então comprando novas cotas desse mesmo fundo imobiliário, e com isso, então, a gente chegaria nos dividendos mensais no final do investimento, ao final desse 1 ano, né, de R$ 82,45, R$ 82,45, né, perdão, e um total reinvestido de R$ 952,85 do fundo imobiliário VISC 11 e do VRTA 11. Então seria dividendos mensais no final que a gente teria R$ 115,20 e o total reinvestido seria R$ 1.310,40. Os rendimentos dos ETFs aqui, eu considerei basicamente os dividendos deles, né? Porque eles são ETFs que são focados em dividendos também, então foi o que eu tentei trazer para agregar nos rendimentos, né? Era um pouco difícil de fazer esse cálculo, mas eu trouxe mesmo assim. O ETF TLT, então, ele rendeu R$ 275,97 ao ano. O ETF AGG, ele rendeu R$ 124,18 ao ano, e o ETF VNQ rendeu R$ 155,94 ao ano. Então, aqui os proventos totais dos rendimentos que eu tive do investimento. Então, não é um cálculo exato aqui, porque eu não consegui fazer o rendimento total do Tesouro IPCA, então, para 1 ano só, né? Então, todos os outros rendimentos, eles estão em 1 ano. Só o Tesouro IPCA, que está em 2, eu fiz até uma simulação de 1 ano só, mas eu não achei ela muito exata, mas mesmo assim eu usei para fazer esse cálculo. E, enfim, os proventos totais da carteira em 1 ano seria mais ou menos esses R$ 9.784,17. É isso, gente. Terminei a apresentação. Obrigado pela atenção de todos aí. Cara, muito massa, velho. Muito massa mesmo. Me lembrou até, velho, esse layout que tu usou da Rio Bravo, que é uma gestora de fundo aqui no Brasil. Cara, teve uma hora que eu achei que era igual, cara, o slide, porque ele também tem, tipo, essa parte que é vermelho com verde, meio fosforescente. Adorei. Cara, Peguei do Canva, cara. É padrão do Canva, não é nem do Pro. Cara, não, que massa, velho. Curti isso daí. Eu vou te dar um parecer, cara. Eu vou dar um pouco rapidinho só pra não ferrar ali com o Lourenço, com o Pedro, tá ligado? Os caras também estão na correria. Mas, Tranquilo. cara, eu achei massa. Achei massa pra caramba. Só cuida quando for fazer isso na vida real, tá? Tipo, com uma carteira real, só cuida de cuidar a rentabilidade líquida, tá? Porque ali eu vi que tu pegou bruta, não tem problema, tá? Mas quando tu vai fazer, tipo, na vida real, pra ver quanto rendeu mesmo, tira o imposto, que senão depois tu calcula o negócio e aí, tipo, por exemplo, que nem o pessoal sempre fala, o CDI tem 12%. Mas tu se botar no CDB não ganha 12%. E no MedSafe não vai ganhar 100% do CDI também. Então, sempre tem um desconto ali que tu faz. Mas, cara, no mais eu gostei pra caramba. Só tem aquele errinho lá do slide que ficou
ficou 0,30 centavos ao invés de 0,3, mas, cara, que eu vou te incomodar com isso, tá ligado? Não, teve alguns errinhos no slide ainda, por mais que eu tivesse revisado ali no. E, cara, quanto ao Tesouro IPCA, velho, uma coisa que eu falaria pra tu fazer, se tu fosse, tipo, fazendo na vida real, comprei um tesouro e quero saber, tá? Pega o seguinte, pega de um ano o IPCA dele, acha o fator, para achar o fator é que nem eu fiz na aula, tu pega aquela porcentagem, sei lá, o IPCA foi 5%, divide ele por 100 e esse resultado tu soma com 1, vai ficar 1,05, que é o fator dele. Aí tu faz a mesma coisa com aquela taxa pré-fixada, acho que era 6,32. Faz a mesma coisa e tu vai ter o fator da taxa. Multiplica um com o outro, vai te dar o fator do investimento. Aí é só tu fazer o que com esse fator? Tu faz ele menos 1, para tirar aquele 1 que tu botou antes, e multiplica por 100 para botar em porcentagem. Que aí, é porque sabe o que tu vai fazer se não vai só somar? Eu sei, parece chato pra caramba, mas tipo... Não, só depois tu conseguir me mandar isso no, no privado, eu vou conseguir Me decorar lembra melhor. que eu mando, cara, me lembra que eu mando. É que como é juro composto, tu tem que considerar que tá exponenciando pelo tempo. E aí, pra exponenciar pelo tempo, tem que usar fator. Se fosse juro simples, era só somar e não tem que falar, sabe? Mas, ô, cara, achei muito massa mesmo, velho. Achei do Valeu aí, caramba. mano. Valeu o feedback. Lorenzo e Pedro podem mandar bala aí. Eu vou me Beleza. sentir meio acuado depois de ver esse trabalho aí. A gente fez uma apresentação bem simples. Eu falei, fazer um bagulho bem simples, o cara tá bem empenhado aqui. Eu vou apresentar. Pô, não, aqui o cara se puxou, mano. O cara se puxou, velho. Não, pô, ele foi muito bem. Não, e o cara pegou ETF americano, velho. Oh, nem eu sabia daquele VNQ. Olha que eu gosto de estudar REIT. Puta que Eu falei, pariu. cara, eu vou fazer mais do básico. Deixa eu ver aqui. Se eu pudesse ser a próxima. Não, sem problema, Cecília. Pode ser a próxima sim. Aí, que é uma apresentação, nossa carteira aqui, eu e o Pedro William. É. Começar apresentando ela. A gente fez uma carteira que dá pra gente chamar tipo de um investidor meio moderado, que mescla ações, renda fixa, que é Tesouro Selic e IPCA, e renda variável, que é fundo imobiliário. O objetivo é tipo acumular a maior rentabilidade possível no ano de 2019 ali com o valor de investimento de 100 mil e diminuir o risco ali investido em ações em títulos bem seguros, que é o Selic, IPCA, e algum com rentabilidade maior, que a gente pegou o da Petrobras ali. Sim. Daí, só antes, tipo, a perspectiva de 2019, que a gente tinha, tipo, uma Selic alta em 2016, um pouco menor em 17, e uma perspectiva talvez nem um pouco de enxugamento de crédito em 2019 ali, e talvez com uma perspectiva de Selic um pouco maior, mas que acabou não acontecendo, a Selic foi bem baixa. Bom, a nossa composição, como o Pedro falou, eu vou apresentar aqui o valor investido dela é 30% de fundos imobiliários, 30% nas ações da Petrobras, 20% na Selic e 20% na IPCA. A rentabilidade mensal dela foi de 0,71 para fundo imobiliário, 2,68 na Petrobras, 0,49 na Selic e 0,68 no IPCA. Foi a média mensal em porcentagem. Aí vou passar direto já para a rentabilidade média anual em dinheiro. A rentabilidade média anual em fundo imobiliário foi de 2.628,90. Na Petrobras foi um bom rendimento, foi um bom investimento. Rendeu 11.232,90. Na Selic e na IPCA, como são coisas mais seguras, rendeu na Selic 1.191,40 e no IPCA 1.743,40. Mas dizendo aí que rendeu um total de 16.796,60. A gente tem ali, por exemplo, 40% da nossa carteira de investimento, ela é tipo em título muito seguro, né, com a rentabilidade baixa, mas que provavelmente a gente não vai perder valor ali com o IPCA, igual o Lucas falou, o Vitor apresentou também. E na taxa Selic, e uma ação com uma rentabilidade bem alta ali, que é a da Petrobras, com um risco um pouco maior ali ao longo do tempo que a gente tem, mas com uma rentabilidade bastante atrativa. Exato. Aqui está a relação em porcentagem do valor investido. Pedi para apresentar uns gráficos.
não tá tão no exemplo igual do Vitor ali, mas o valor investido aqui, fundos imobiliários, Petrobras, Selic, comparado com o total aqui, a rentabilidade anual em reais de cada investimento e a rentabilidade média mensal em reais aqui de cada investimento. Podemos ver que a Petrobras teve uma grande diferenciação das outras, por ser um pouco mais arriscado e por ter uma maior valorização naquele ano também. Aqui está as nossas justificativas de o porquê foi investido em cada um. Como o Pedro já falou, a PCA e Selic se dá o fato de ser um investimento mais seguro. E PCA principalmente por não ser uma coisa que tu precisa estar ali periodicamente analisando ela e só deixar mais ela correr na tua carteira. O IPCA basicamente é um investimento, acho que o mais seguro que tem, né? Sim. Porque conforme, tipo, em momentos de crise também, como a gente teve ali na pandemia e tudo mais, é um investimento que tu não perde valor agregado e a longo prazo tu consegue fazer planos de, sei lá, de aposentadoria, de alguma coisa nesse sentido, assim, de ter um retorno bem grande no futuro com risco quase zero. Como ela corre um pouquinho acima da inflação, então não tem muito perigo. Eu também só queria salientar aqui que eu acabei não colocando o valor rentabilidade bruta. Não teve a líquida, tipo, tirando os impostos e a outra correção ali que o Lucas tinha comentado também. A princípio era isso nosso trabalho. Perfeito, meu bom, perfeito. Cara, isso aí. Pera aí, não sai do slide não, não sai do slide não. Pera aí. Volta onde estava a carteira só. Acho que era o slide anterior só. Aham. Aí. Cara, só o total ali da rentabilidade média anual, como é que vocês fizeram pra achar aquele 4.199,15? Esse aqui, cara, eu fiz mais ou menos como eu achava que era a média, né? Eu só somei e dividi por N, né? Somei todos os fatores X e dividi por N. Era, Ah, somei não, tá. e dividi por Entendi 4, o que tu entendeu? fez. Aí tu fez a mesma coisa no percentual, né? Sim, fiz a mesma coisa em todos, pra achar a média deles. Não, tá de boa. É que, tipo assim, pô, ali. É que eu não sei se tá bem correto, né, também. Tem isso, tá Não, mais... eu ia dizer, cara, na rentabilidade média anual tu pode fazer a média ali, não tem problema. Assim, o certo é fazer média ponderada, mas é que eu acabei, isso é culpa minha, porque eu que acabei não passando pra vocês a média Não, tá ponderada fácil. na cadeira, então, Aham. eu acho que eu não vou cobrar de vocês, pelo amor de Deus. Mas a parte do real, acho que dava pra só somar tudo, essa parte do real. Na porcentagem tá certo que tu fez, só na do real. Sim. Não, Que é pode ser. tipo, ele ganhou 11 mil, só que na real só tem 5, sabe? Aham. Aí só essa parte mesmo, mas de resto tá certinho, de resto tá Não, de boa. valeu. Cara, a princípio é isso, vocês fizeram bem. A parte do IPCS vocês explicaram muito bem que realmente isso aí para proteção é uma maravilha. Só ele sai meio ruim no curto prazo, no curto médio prazo, por causa daquilo, né, cara? Para resgatar, tu pega a marcação a mercado, e aí os juros também dele é muito ao longo do tempo, tipo, de um imobiliário, da Petrobras também, mas dele em específico, ele gosta de pegar pelo tempo. Então é Sim. aquilo, tu acaba ganhando mais quando passa dos 5, 10 anos. Sim. Por isso o plano de aposentadoria, né? Que nem o Pedro Aham, não, comentou. justamente, isso aí mesmo. Tipo, até pensei em fazer algo, por exemplo, tu tem um IPCA ali em 2045, 2060, só que daí ficaria ruim de ver as outras ações, né? Não, sim, ficaria mais confuso. Não, tá tranquilo, É, pode ser isso daí sem problema nenhum. Muito bom, rapaziada. Curti. valeu. Valeu. Pode ser agora. Pera aí, me mutei sem querer. Pode ser agora a Cecília que ela pediu aqui, e daí depois já a Maria e a Camille em seguida. Tá aparecendo aí pra vocês? Aham. Tá bom o áudio, porque meu computador tá com o microfone estragado. Aí eu tô pelo celular. Não, tá tranquilo, dá pra ouvir certinho, Então, eu sou a Cecília, vou apresentar minha carteira de investimento. O ano que eu escolhi como base foi de 2023, ano passado. Bom, o objetivo da minha carteira é gerar uma renda passiva através de fonte de renda passiva regular, seja por meio de dividendos de ações, aluguéis de imóveis, como fundo imobiliário, ou juros de títulos de renda fixa.
Aqui foi os índices que eu usei do ano passado, do CDI 13% anual, do IPCA da inflação do ano passado, do índice de dividendos, que é um ETF que eu usei, e o índice do fundo imobiliário. A composição da minha carteira eu dividi 50-50, 50% para renda fixa, 50% para renda variável. Eu peguei um tesouro pré-fixado, um LCI, dividi as duas também, e peguei um fundo imobiliário e um ETF, o DIVO11, que é um ETF que tem como índice de dividendos o índice que ela se baseia. A rentabilidade da minha carteira, rentabilidade mensal, eu fiz uma média também, ficou bem próximo ali dos valores, eu somei os valores também, fiz a média, então eles se aproximaram, então fiquei com a média mesmo. Então a rentabilidade mensal ficou em 1,20%, cerca de R$ 1.200 mensalmente. A rentabilidade anual, 14,36%, cerca de rentabilidade de R$ 14.360. E a rentabilidade retirando a inflação e os impostos ficaria 9,74%, uma rentabilidade de 9.740. Começando eu escolhi um tesouro pré-fixado de 10,65% com vencimento para 2029. Eu escolhi um tesouro pré-fixado por causa que acredito que a gente tá tendo uma volatilidade muito grande da inflação e da Selic, então a gente estava esperando que a Selic fosse baixar, agora já não sabemos mais se vai continuar nessa mesma, continuar baixando. Nós temos um IPCA, eu estava levando como base, por exemplo, o exemplo que tu passou, o IPCA em 2017 foi 2, então era bem diferente de 4% que a gente teve no ano passado. Então eu escolhi um tesouro pré-fixado, tanto para segurança e rentabilidade fixa, tu coloca lá e já sabe mais ou menos o dinheiro que tu vai retirar. O valor investido ficou 25 mil, 25% da carteira, então ele teria uma rentabilidade mensal bruta de 0,89%, cerca de R$ 222,50, e uma rentabilidade bruta de 10,65%, cerca de anualmente R$ 2.662,50. Seguindo na renda fixa, o outro que eu escolhi foi um LCI. Para diversificar mesmo, acredito que como tem a isenção do imposto de renda e tem a segurança do FGC, e tem uma rentabilidade bem estável e previsível, né, não corre muitos riscos também. Então eu escolhi um LCI que ele estava rendendo os 97% do CDI, 25% também da carteira, então a rentabilidade mensal bruta ficou 1,05%, cerca de R$ 262,50 mensalmente, e a rentabilidade bruta de 12,61% baseado no índice do CDI que eu peguei, cerca de R$ 3.152,50 anualmente. Partindo agora para a renda variável, eu escolhi o fundo imobiliário. Acredito que o fundo imobiliário oferece uma maior liquidez, já que tu pode comprar e vender as cotas na bolsa se precisar. Ele tem um rendimento periódico com os aluguéis e a distribuição e tem a possibilidade de valorização das cotas também. Então, investir um valor mais alto nos fundos imobiliários, apesar, eu acredito que ele é mais previsível que o ETF que eu peguei, então eu dei prioridade para investir mais no fundo imobiliário, cerca de 35%. Renda mensal bruta de 1,29%, cerca de R$ 451,50 mensais, e uma rentabilidade anual bruta de 15,50%, baseada no índice, no IFIX, que é o índice, e a rentabilidade anual bruta em reais de 5.425. Um ETF que para não ficar muito, acredito que comum, assim, escolhi um ETF, o DIVO11, que é administrado pelo Itaú, e ele é baseado no índice de dividendos. Ele teve uma rentabilidade no ano passado de 18,68%. Optei por investir 15% nele, a rentabilidade mensal bruta de 1,56%, cerca de R$ 234 mensais,
e uma rentabilidade anual bruta de 18,68%, cerca de R$ 2.802. É isso. Perfeito, Cecília, perfeito. Curti pra caramba, tu conseguiu diversificar bastante ali dentro da mesma ótica. Até tu pegou o título pré-fixado ali do Tesouro Direto, gostei bastante. Geralmente não é um bagulho que o pessoal pega, isso é um bagulho meio doido, mas é que o pessoal geralmente não pega ele. Porque, por exemplo, vai ter uma inflação alta. Isso é um pouquinho mais complexo, tá? Mas, tipo, normalmente, a inflação vai ficar mais alta, então o pessoal vai pegar o Tesouro IPCA. A Selic vai aumentar, o pessoal pega o Tesouro Selic. Aí geralmente só pega o coitado do pré-fixado quando, a Selic vai baixar, quero me preservar um pouco. E o pessoal pega isso aí. Mas eu gostei bastante que tu colocou ele, colocou também o Divo. O Divo eu só não lembro se ele paga dividendo mensal ou é o Div de 11 que é o novo do Itaú agora. Não lembro se os dois pagam também. Mas é interessante. Eu gostei da ideia do ETF de dividendos, porque antes a gente só viu o TF com o Vitor ali e era tudo dolarizado. Achei massa, gostei. Pode ir agora a Maria e a Camille. Tá bem, vou compartilhar a tela aqui. Eu vou começar, tá? Boa noite, gente. Eu fiz a carteira em conjunto com a Maria, né? Como vocês puderam perceber. E a gente quis trazer uma carteira que se aproximasse da nossa realidade universitária. Então, a gente queria explorar e conhecer ativos que a gente realmente pudesse investir um dia nessa nossa fase de vida, sabe? Pode passar, Maria. Aqui a gente trouxe um salário comum da estágio, né? E a ideia seria investir uma parte dele, no caso, R$ 400, foi o que a gente tirou, de forma mensal. Então, outra consideração também é que, nesse contexto, a gente adotou um perfil bem conservador, né? O nosso intuito era mais poupar uma parcela do dinheiro que a gente recebe para o futuro e não assumir riscos e aumentar a rentabilidade. Daí, nesse sentido, focando mais nos ativos de renda fixa, né? Eles acabam compondo 75% da nossa carteira, enquanto a renda variável fica lá 25%, né? Que é, se vocês forem parar para perceber, é R$300 e R$100, entende? Mensais, né? Pode passar, Maria. Na renda fixa, nós optamos por investir somente no Tesouro Direto. A gente dividiu R$300 mensais, que é os 75% da nossa renda separada para investir, em 2 títulos, e a intenção desses investimentos é de só serem resgatados no fim desses prazos, né? Que são prazos médios, são prazos menores. Enfim, o primeiro é o título atrelado ao IPCA, com prazo de até 2029, né? Que tem uma rentabilidade acima da inflação, né? É unido à inflação, enfim. Então, é uma proteção, assim, contra a variação da economia, né? E o outro seria um título prefixado, com prazo até 2027, e ele não está atrelado a nenhum indexador, e por ter um prazo menor em relação ao outro, a gente achou interessante para ser uma reserva de emergência, por exemplo, né? Ali a gente colocou o valor total investido, unindo o valor inicial e os aportes mensais, né? E o valor líquido estimado, né? O motivo pelo qual a gente escolheu o Tesouro Direto é que a gente já conhecia, entendia um pouco melhor do que os outros ativos e é um investimento seguro, né? Com liquidez, ele é bem acessível e tem uma determinada previsibilidade, né? O próprio site é bem prático, ele faz simulações, né? Com as estimações, que foi o que a gente trouxe aqui, e tu acaba conseguindo comparar o teu investimento com outros produtos de renda fixa, né? Tanto que a gente viu que o Tesouro Direto rende muito mais que a poupança, né? Óbvio, e mais que determinados CDBs, por exemplo. Por isso a gente apostou tudo no Tesouro Direto. Perfeito. Então, com a perspectiva de juros em queda, a gente também escolheu um fundo para diversificar um pouquinho mais a nossa carteira, já que é uma boa alternativa para quem não tem muito tempo ou não tem muito conhecimento sobre o assunto de investimento e tudo mais. Então, nesse sentido, o fundo que a gente utilizou
foi o fundo ICR11, que é do Itaú Crédito Imobiliário IPCA. Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre o dividend yield, que é a taxa de retorno, então, que um fundo imobiliário ele proporciona com as distribuições periódicas de rendimento, e nos últimos 12 meses foi de 4,44%, e também o valor patrimonial, que é um item determinante para ser analisado antes de adquirir algum fundo imobiliário, ele ficou com 0,96%. E esse fundo, então, ele é listado com estratégia de investimento em títulos e valores imobiliários que possuem lastro de recebíveis imobiliários. Então, o fundo ele busca um retorno mais de longo prazo, acima do retorno dos títulos públicos federais atrelados à inflação, com um prazo médio equivalente também. Então, também é importante trazer que os rendimentos dessa carteira, eles são isentos do imposto de renda, por isso, e também por esse motivo que eles são uma ótima alternativa para diversificar a carteira, sem ter que arcar com outros impostos, mas também tem aquele ponto que é muito importante ficar atento, que o lucro obtido com a venda de cotas valorizadas, eles são sim tributados, então é importante, no momento que for montar a carteira, prestar atenção nesses pontos também. Essa seria a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Estamos abertos a dúvidas. Ô, gurias, não, gostei. Vocês pegaram justamente esse negócio do não, vamos pegar pra nossa realidade. Isso aí foi um bagulho que ninguém fez, que eu achei massa. Só duas coisinhas, tá? É duas observações. Relaxa, não vou esculachar vocês nem nada, pelo amor de Deus. Não, eu queria falar, gente, tesouro prefixado, pelo amor de Deus, não use isso pra reserva de emergência. Não use isso, não. A Camille voltada gritando. Foi a Camille que induziu a escolher isso. Não, tá, deixa eu explicar por quê, tá? É o seguinte, todo título do Tesouro, ele sofre marcação a mercado, que é, exemplificando, é como ação na bolsa. Basicamente, tu vê o preço tá variando ali. Só que o Tesouro Selic, ele é o que menos varia, tipo, a variação dele é mínima do mínimo, sabe? Então, ali não tem problema tu resgatar ele antes. Agora, o pré-fixado e o IPC, eles sofrem muita marcação. Porque, se a Selic vai cair tem um pré-fixado a 15%, putz, a marcação dele estoura. Mesma coisa com agora a NTNB, que foi para... NTNB é o Tesouro IPCA. Foi para 6,65, acho. Então, é mais Tesouro Selic para reserva de emergência, tá? E outra coisa do ICRI, como o objetivo de vocês era a segurança, tá? Tá massa. Mas tem uns fundos de papel que dá pra dar uma olhada aí. Não tô dizendo que é um fundo ruim, eu tô falando só em termos do yield ali. Tem a gente teve muita dificuldade em procurar, assim, entender os fundos imobiliários, sabe? Porque a gente queria incluir outra coisa na nossa carteira, sabe? De renda variável. Só que investir em ações, a gente não achou que era um bom negócio. E também a nossa ideia era algo que aceitasse aportes mensais, sabe? Tipo, algo que não que a gente tivesse o valor inteiro para investir. Justamente para seguir na ideia do contexto, sabe? Aí foi complicado trazer os negócios e explorar também, tipo, mais ativos tendo um investimento pequeno, sabe? É bem complicado, né? Mas tem opções no mercado, isso é legal. Não, eu te entendo. É um negócio meio complexo mesmo ali, ainda mais, pô, tu tem que misturar na carteira junto, é meio complexo, não se preocupa. Só ia avisar isso daí porque vai que o pessoal fica, não, vou pegar pré-fixado pra fazer reserva. A gente faz isso não, pelo amor de Deus. Não tô recomendando vou ter nada, que nem vender aqui a porcentagem do papel que eu comprei, então pode crer, obrigado. Não tô recomendando nada pra ninguém de novo, não é recomendação de investimento, tô só dando uma dica pro pessoal que tem outras opções aí. Mas enfim, gostei pra caramba, até por causa da temática universitária, achei legal. Eu só queria dizer, quando eu era estagiário, eu queria estar ganhando 900, viu? Queria eu estar ganhando 900. Obrigada. Mas enfim, gente, quem quer ser o próximo agora? Porque não tem mais ordem, né? Então, quem quiser se pronunciar aí, fica à vontade. Eu não vou ser carrasco de falar, não, vou por ordem alfabética, sei lá, não. Só o Lucas, eu sei que ele não vai poder apresentar agora, por causa que ele tá trabalhando, não tem problema.
Então, quem quiser aí, Flávia, Leroy, Não Ceci, brigue. Albert. O meu trabalho ficou tão ruim, mas tão ruim que eu não tenho coragem de apresentar. Eu achava que eu tinha feito algo bom. Todo mundo começou a apresentar, eu tô em branco porque eu fiz uma merda. Tá horrível, gente. Eu não fiz slide, eu fiz uma planilha no Excel. Tá péssimo. Eu não tenho coragem de apresentar. Viu? A Camille queria fazer uma planilha do Excel também. Sorte que eu era dupla dela. Ela tá jogando tudo nas minhas costas, tu tá vendo? Que guriazinha, cara. Foi, não, é que a Camille disse que, né? Gente, quando veio o primeiro trabalho do Vitor, ele começou a apresentar, eu entrei em choque, porque eu não imaginava que era possível fazer slide. Ele começou a botar tantas coisas, tantas informações, em momento nenhum passou informações, tipo, algumas informações que ele botou, passou e eu colocar na minha planilha. Não me passou, tipo, as ações, quantas ações dava para comprar com tal valor. Eu não pensei nisso quando estava elaborando. Tipo, eu não pensei nada. Para vocês terem noção, eu não tenho ano a minha planilha. Eu fui pegando quanto queria para um ano, mas um ano aleatório de cada informação, entendeu? Não tem ano. Eu botei ano fictício, ano que não existe. Então, ela tá péssima. Só que eu entendi o esquema de como funciona uma carteira. Isso que vale. Só que ela não se baseia em nada. Então, provavelmente, quando o Lucas começar a falar, tem alguma coisa errada ali, ele não vai parar de falar. Ele vai ficar meia hora falando de tudo que tá faltando. Tá péssimo, tá péssimo. Não, eu vou te falar um bagulho que é assim, ó. Teve 3 coisas que eu fiquei surpreso até agora que o pessoal fez ou não fez, no caso, que foi escolher um ano que a maioria não escolheu. Só passou por cima. O segundo foi a parte da rentabilidade real, que eu acho que só foi a Cecília. Foi. Não foi a do Lorenzo do. Não foi. Tem uma pessoa que fez uma rentabilidade real, se eu não tô enganado. Ou eu fiquei maluco. A gente colocou no nosso tesouro, porque o tesouro Foi- ele estima o resultado. Daí a Foi gente tu colocou lá. Foi tu mesmo. Não, foi valor líquido, o teu foi valor líquido, dela foi real. E aí, tipo, eu pensei, não, o pessoal vai botar. O valor real eu achei que ninguém ia botar, pra falar a verdade. Mas o líquido eu pensei, não, todo mundo vai botar, ficar um bagulho mais tranquilo. Não, Não, então, cara. assim, eu tô de boa, porque no final das contas o negócio foi. O importante é que eu acho que vocês entenderam. Ou então vocês fingiram que entenderam e eu finjo que entendi também. Para vocês terem uma noção, antes de passar essa planilha para fazer uma planilha mesmo, eu fiz ela à mão. É o quê? Eu fiz ela à mão, com as informações. Não vai dar para ver. Eu peguei as informações e eu calculei uma por uma. Eu pegava e eu fazia porque eu queria fazer certo e eu não queria errar nos cálculos. Então eu peguei as informações e eu fui botando à mão. E aí vocês me veem com o slide, faz assim, ó, na minha cara. Eu fui humilhada. Cara, Eu sabia que dava para fazer slide, eu teria pegado essas informações e eu teria bolado em slides bonitinhos, mas eu não passou pela minha cabeça, faça um slide. Só tá lá na planilha. Então a apresentação vai ser eu tentando explicar o que tá coisando. não, assim, tá tranquilo. O importante, como eu disse, o importante é que todo mundo entendeu como faz, espero eu. Tá, O então importante é eu isso. vou apresentar. Antes de qualquer coisa, antes de compartilhar a tela, eu espero que vocês tenham um pouco de empatia com a colega aqui, porque eu fui do zero, eu fui com o coração, com a mão aberta, fiz como podia. Espero que da próxima vez eu faça muito melhor. E tomara que não tenha a próxima vez, porque passei muita raiva fazendo pela primeira. Mas vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Ai, peraí. Tá, eu acho. Tá compartilhando, tá compartilhando. Compartilhando. Ai, isso aqui tem um troço aqui.
Não é possível usar minha câmera, não sei por que não tá. Tá. Vocês estão vendo? Dá pra ver, dá pra ver. Tá, mas vocês estão me vendo? Não, tu a gente não tá vendo, só a tela. É que eu acho que é pelo celular, por isso que ele não vai deixar tu compartilhar a tela e a câmera ao mesmo tempo. Não, é pelo tablet aqui, só que eu não sei como é que faz. Ah, Eu nunca apresentei, então eu não sei como é que faz. Eu acho que. Tá, enfim, eu vou fazer assim, mas eu acho que vocês entendem, né? Então, essa aqui seria a minha carteira de investimentos. Ela tá em PDF porque eu transferi do Excel para um PDF. A gente tem um ano fictício, porque os dados tirados, a porcentagem foi pegando de ano em ano, não tem um ano certo. Então, é mais ou menos isso. O valor da carteira a gente bota como 100 mil, que foi o que o Lucas falou. Aí a composição da carteira eu dividi em 4. Eu botei em ações, renda fixa, o fundo de imobiliário e os ativos internacionais. As ações eu botei 20% da Bova e essa Small. Eu fui, tipo, essa Small e coisa assim, eu não sabia muito certo o que seria, porque, tipo, é a primeira vez que eu tô tendo, assim, contato com esse tipo de coisa, então eu fui meio que pesquisando e colocando. Aí eu botei elas dessa forma. Temos a renda fixa, que é 30%, que eu botei debentures e o Tesouro Selic. A gente tem os fundos imobiliários, que ficou com 35%, e eu botei esse ativo aqui, o XFIX11. E os ativos internacionais, que eu me basei muito no. Não, acho que foi o imobiliário, que eu me basei muito com as informações que o Lucas tinha botado na planilha dele. Vocês estão me ouvindo? Sim. tamo te ouvindo. Tá, se alguém não estiver me ouvindo, me pausem, porque eu não tô vendo vocês, eu tô, tipo, em outra tela, só para ficar grande, mas eu espero que dê para entender. Aí os ativos internacionais ficou com 15% e eu dividi entre esses 3 ativos aqui. A gente tem o valor investido, ficou com 20% e dividi 50% em cada nas ações. Na renda fixa ficou com os debentures 50% e com o Tesouro Selic 50% também. O fundo imobiliário 100% e os ativos internacionais eu dividi 10% na primeira, 20% na NAS e 70% na última. Eu acho que essa hash 11 ali é a que compra Bitcoin, é alguma coisa assim, que eu tinha pesquisado quando estava fazendo. Aí a gente tem a rentabilidade bruta, que é a mensal, quanto que ela rende por mês e qual seria o valor. Isso eu não fiz na calculadora, eu quis fazer de cabeça, tipo, dividindo assim, para ver se dava números exatos, porque eu tenho muita dificuldade, eu sei que eu tenho muita dificuldade em fazer porcentagem, então eu acabei sempre dando meio que uma calculada assim. Mas deu mais ou menos isso que vocês estão vendo. E aí tem a rentabilidade anual bruta, que eu pegava o valor mensal bruto, fazia a porcentagem e aí sempre multiplicava por 12 para ver o valor final do que rendeu a um ano inteiro. Como eu disse, essas informações de porcentagens eu acabei pegando na internet, mas não é de um ano certo. Se eu tivesse me tocado que, putz, tenho que pegar de um ano certo, eu teria pegado todas as informações, certeza de todas as porcentagens só de um ano, tipo, das ações da Bovespa só daquele ano e tal. Só que eu acabei não fazendo isso, né? Fui muito aleatório, eu fiz pelo jeito mais difícil, como eu tinha falado com o Lucas, e acabou dando isso. Aí, esse esquema, essa planilha inteira, eu fiz muito como o Lucas tinha botado de exemplo. Por isso que depois que eu vi as apresentações, eu pensei, putz, eu poderia realmente ter botado todas as informações em slides e teria ficado melhor. Mas, enfim, a gente trabalha com o que tem. Aí tem a rentabilidade anual líquida. Eu não botei
deduções das ações, porque eu fiquei muito na dúvida como que era, e eu não queria botar, tipo, tirar informação da minha cabeça. Então eu acabei não botando e deixei elas normal, mas eu botei deduções dos outros ativos. Tipo, a rentabilidade anual bruta, eu botei em porcentagem. E eu botei também nos ativos internacionais, eu botei os três como a mesma porcentagem, porque eu também não sabia qual que era ano por ano de cada um dos ativos. E no final, eu peguei o valor no final, esses resultados final, 10.000, 10.000, 15.459, 16.180, esses valores finais eu fiz com o valor inicial, mais a rentabilidade anual, menos as deduções que deram esses valores. E aqui no final, eu acho que eu consigo selecionar, tipo, isso tudo aqui, ó, é a conta que eu fiz, o valor inicial mais o que rendeu, menos as deduções, e aí essa partezinha aqui foi o valor final que teria ido durante um ano com a soma de todos os rendimentos que deram. Eu fiz mais ou menos essa conta, não sei se está tudo certo, mas acho que seria isso. E aqui também eu fiz o gráfico da carteira de investimentos, gráfico muito simples, né? Bem básico, que só mostra as ações e como seria dividido cada parte. E eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa, alguma dúvida. Não, tá tranquilo, tá? Ó, eu vou te falar. Considerando que a gente conversou no privado hoje mais cedo, tá ótimo, tá? Tá ótimo isso aí. Não tô zoando, não. Não, Só que. Não, é que falei. eu realmente tinha falado. Eu peguei, eu me baseei muito naquele lá que tu tinha mandado pra mim. Eu não sabia muito, tipo, eu não sabia realmente como fazer a carteira de investimentos. Então, eu tinha começado ela ainda semana passada, só que eu tinha dado uma parada. Aí hoje eu voltei a fazer ela. E aí eu comecei, tipo, eu já tinha pegado meio que as informações e eu comecei a montar ela. Só que eu fui vendo que eu não sabia de tudo. Então, eu fui meio que pesquisando o valor. Por exemplo, o ano, eu foi algo que eu pequei muito e que eu sei que eu devia ter pegado um ano certeiro e ter colocado. E como eu falei, sabe, eu acho que eu poderia muito bem ter pegado essas informações, ter botado em slide algo bonitinho e ter apresentado melhor. Mas eu não me toquei de fazer isso. Aí eu só calculei no que eu mais ou menos achava que como seria, e eu acho que eu consegui muito bem entender a forma de como uma carteira de investimentos funciona, que tipo é mais ou menos assim que ela funciona. Então vai ser uma ajuda muito bem para quando eu precisar ver outras carteiras de investimento, como os que o pessoal apresentou, eu entender o que cada parte significa. Tipo, me ajudou muito a entender como uma carteira funciona. Não, pô, tá perfeito, tá perfeito. Só fazer umas observações, tá? Não me mata enquanto eu tô dormindo, pelo amor de Deus. Mas disso eu ia dizer, o X-Fix ele não é fundo imobiliário, ele é um ETF de fundo. Mas relaxa que, para efeito prático, ele acaba sendo. Dá pra considerar, não te preocupa. Qual que tu disse? O X-Fix. Ah, sim, tá. Não, relaxa, isso aí não tem problema não, pode Boa, deixar ele boa. aí. O Smalk tinha perguntado, ele é um ETF de ações, só que ele é de small caps. Small caps são ações pequenas que abriram agora capital na bolsa, ainda são baixinhas assim, sabe? Comparado com, por exemplo, uma Petrobras da vida. Então, small caps geralmente são esse tipo de empresa menor mesmo. Aí por isso que tipo o BOVA11 é do Ibovespa e o small caps é desse índice, que é as que entraram agora, que estão crescendo ainda dentro da bolsa e tudo mais. Eu acho que eu botei esse ponto que elas eram ainda muito novas, que Uhum. por isso que era algo meio alto. Mas enfim, pode continuar. O que o pessoal geralmente pega para capacidade de desenvolvimento. É tipo, vai deslanchar uma hora. E aí pega small cap justamente para isso. Aham. O resto 11 foi o Leroy que disse ali que ele é ETF de cripto, né? Cara, eu não lembrava que existia ETF de cripto. É isso aí, é isso mesmo, troço. Eu não sei muito bem o que é, mas quando eu tava pesquisando, eu vi muito desenho e eu vi que era do cripto. Isso, a maior parte é Bitcoin e ainda tem outras criptos, tem Ethereum, entre outros.
Ah, não, então é um ETFzão de cripto mesmo, porra. E essa rentabilidade eu não sei em que ano foi, porque se for pegar um ano que o Bitcoin subiu muito, vai, tipo, triplicar a rentabilidade. Cara, eu acho que eu peguei de 2021. Eu tinha anotado, eu não me lembro. Mas são dados que eu tirei de algum lugar. Não veio do além, não. Então, de algum ano é. Qual certo, eu não lembro. Acho que Não, mas relaxa que. acho que esse 44 ali é de 2024 mesmo, não sei. Não lembro. Enfim, continua, Lucas. Não, mas relaxa que a lógica vocês entenderam, que é basicamente pega a carteira ali, vai ver a rentabilidade. Né? Vamos supor que comprei tudo em 2021 e agora é 2022. Agora é 1º de janeiro de 2022. Aí vocês vão pegar a rentabilidade no ano de 2021 que fez ali. Aí vocês vão ver na corretora, no banco de vocês, enfim, que vai estar ali. Ou vocês vão ter uma planilha para controlar isso já. Aí só deduz os impostos, pega esse valor já deduzido dos impostos. O deduzido dos impostos é o quê? É tu pega a rentabilidade, sei lá, 10%. E aí deu 20% de imposto. Aí tu vai fazer, quanto que é 20% de 10? Do número 10, não da porcentagem. 20% de 10 dá 2. Então, tô enganado, dá 2. Dá 2. Aí, ok. 10 menos 2 é 8. Então, a rentabilidade líquida é 8%. Aí vocês vão tirar da inflação, que aí precisa fazer aquele negócio do fator que eu mostrei na aula, que é tu pega, divide por 100, soma com 1, e aquela parte aí tem que rever a aula, porque é mais complexo. Mas aí tira ali e tem a rentabilidade real bem tranquilo. É basicamente assim que vocês controlam carteira, tá? E a parte do imposto de renda, tá? Essa aí depende muito do que vocês estão vendo. Porque, por exemplo, se é um fundo imobiliário ou uma ação que paga dividendo ou rendimento, já vai vir isento, então não tem muito o que fazer ali. Mas e se eu vender? Se tu vender, se tu não vender, não acontece nada. Então, não é comum ficar calculando o quanto aconteceria se vendesse agora. A renda fixa depende do teu prazo. Geralmente, na hora que tu já pega a renda fixa, tu já vai ter em mente quanto que tu vai pagar. Tipo, é uma Tesouro IPCA para 2035. Tá, já vai ter passado 2 anos, já vai ser 15% o imposto de qualquer forma, então tá tranquilo. Então é essa lógica que vocês têm que ter em mente, tá? Não tem problema se acabar bagunçando um pouco, tipo, essa parte dos dados, tá? Na carteira teórica. Mas na carteira prática, vocês geralmente vão ter essa informação ou no controle de vocês, ou na corretora de vocês já, da rentabilidade. Então, ou no banco também, dependendo se vai usar um banco para controlar. Então é isso. Mas foi bom, Flávia, foi bom. Gostei. Quais são as dicas, Lucas? Cara, as dicas é realmente tu pegar e assim, tipo, pra uma carteira real, tu diz? Eu vi que faltou muita coisa. Eu acho que o que é legal, talvez eu conseguir analisar mais carteiras para acabar pegando melhor, sabe? O entendimento, porque, tipo, as aulas que tu falou, tudo que tu falou era algo que é a primeira, tipo, todas as tuas aulas foram os meus primeiros contatos com esse mundo, assim, de investimentos, porque como a gente sabe, tipo, a economia não mostra esse tipo de coisa, tu se vira nos 30. Então, eu acho que para uma primeira carteira de alguém que não entendia nada, talvez tenha sido algo muito bom, sabe? Ter entendido como ela realmente funciona. E eu acho isso muito legal, porque eu entrei em economia para aprender a fazer esse tipo de coisa. Não, pô, mas tá massa demais. Aqui no começo a gente fica assim mesmo. Eu, quando comecei também, era todo errado, velho. Nem te preocupa com isso daí. Tu começa ruim, mas vai evoluindo. Nem te preocupa com isso daí, não. O importante é pegar como é que é a metodologia, que é justamente essa parte. Tu pega, faz o líquido, aí acha o real, e aí o real é o que acaba importando na maioria das vezes ali. Mas relaxa que é bem isso daí. Aí é rever as aulas, é ver a do próximo professor ano que vem, semestre que vem, enfim. Leroy, não vou ficar te prendendo, não. Pode apresentar aí. Bora. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Beleza. Deixa eu apresentar aqui, então. Estão enxergando aí? Tamo. Perfeito. Bom, pessoal, então eu vou apresentar a carteira para a CE. Eu utilizei o Status Invest, que é uma ferramenta que eu acho assim simplesmente incrível. Eu acho que é a melhor gratuita para acompanhar uma carteira. Para começar, então, foi investido então R$100 mil, como foi passado para a gente.
E eu peguei o seguinte, como o Status Invest ele pega toda a rentabilidade no ano, ele tem todos os ativos, eu coloquei, então, como se eu tivesse investido exatamente um ano atrás, ou seja, então, no dia 7/7/2023. Aqui a gente já consegue ver que o patrimônio de 100 mil reais se tornou 145 mil, então foi uma baita de uma rentabilidade, e eu já vou explicar para vocês o porquê disso, né? Essa é uma carteira que eu usei, assim, para experimento mesmo. É uma carteira bem arriscada, né? Tem um risco mais alto, então justifica esse retorno também, né? Por conta do risco-retorno. Ela está dividida, então, em ações, fundos imobiliários, BDR, CDB e criptomoedas. Eu coloquei 20% para cada classe de ativo, por isso que ela se torna tão com um risco tão alto, até porque eu coloquei 20% em criptomoedas, somente em Bitcoin. Como a gente pode ver aqui, então, os 20 mil reais investidos em ações aqui no Brasil se tornaram 24 mil. Nos fundos imobiliários, 21 mil. Claro que isso aqui ainda tem, a gente vai ver depois a parte dos dividendos, que foi próximo de uns 2 mil reais. BDR, então ações nos Estados Unidos, os 20 mil reais se tornaram 36 mil reais. Um CDB, 120% do CDI, aliás, 110% do CDI do mercado pago. Os 20 mil reais se tornaram 22.500. E nas criptomoedas, então, Bitcoin, os 20 mil reais se tornaram 41.596. Agora eu vou analisar cada ativo dessas classes. Nas ações, eu diversifiquei, então, em 5 ativos aqui no Brasil. O Banco ABC, que nos trouxe uma rentabilidade de 24% nesse período. A CIA, loja CIA, que trouxe uma baita de uma rentabilidade de 72,13%. Para diversificar, também coloquei a Fleury, que está no ramo de equipamentos hospitalares. Essa aí já teve uma queda de menos 7,09%. A SLC Agrícola, que está na parte, então, da agricultura aqui do Brasil, teve uma queda de 6,89% no período. E a Tegma, que é uma empresa de logística, transporte logístico, que teve uma rentabilidade de 20,53% nesse período. Nos fundos imobiliários, eu escolhi só 4 ativos, porque essa era uma carteira mais focada em rentabilidade e não não foquei tanto na diversificação. Então eu coloquei aqui o BCA11, que nos rendeu 6,12%. Ele é um fundo de fundos, então ele já traz uma rentabilidade um pouco maior. Uma diversificação um pouco maior. O POR11, que também é um fundo de papel, ele já caiu 0,23%, então, nesse período. O RBFF11, que teve uma rentabilidade de 3,35%. Esses 3 primeiros seriam fundos de papéis, então. E o XPMOLs, então, que rendeu 9,17%. Esse já é um fundo de tijolo. Nos BDRs, aqui nos mostra a importância, né, de diversificar e de investir no exterior, né? Porque a Bolsa Brasileira, então, que teve uma rentabilidade de 20,44% nesse período, nos Estados Unidos, com esses ativos escolhidos, houve uma rentabilidade de 84,60%. Então, 4 vezes maior que a rentabilidade que eu tive aqui no Brasil. Claro que também depende da classe de ativos, né? Cada ativo que tu vai escolher. As empresas que eu escolhi, então, para a carteira dos Estados Unidos foram a Amazon, que deu uma rentabilidade de 72,87%, a Microsoft, que nos rendeu 55,52%, a Nvidia, que talvez a maior rentabilidade dos últimos tempos aí, com 239,53%, a Tesla, que rendeu 3,80%, e o Banco Wells Fargo,
que rendeu 55,18%. Aqui também tem uma certa diversificação, porque, né, a Amazon, que atua no varejo em diversas outras áreas, como streaming, a Microsoft, que está no ramo da tecnologia, a NVIDIA, que também seria na tecnologia, mas mais voltada, então, para os equipamentos, a Tesla, que está no ramo automobilístico, então, dos carros elétricos, e o Wells Fargo, que seria o setor bancário. Esse CDB de 110% CDI, ele está disponível no Mercado Pago, e não tem muito o que falar sobre ele, né? Então, ele vai render um pouco mais que a Selic. A Selic, então, renderia ali os 100% CDI, e nos trouxe uma rentabilidade de 12,91%. E por último, o Bitcoin, né, que foi uma das grandes altas da carteira, por estar com uma grande porcentagem do capital, que era R$20.000, que teve uma rentabilidade de 107,86%. Então, dobramos o valor que foi colocado, né? Os 20 mil viraram 41 mil, mais do que dobrou. Claro que é um ativo bastante arriscado. Se a gente tivesse investido nele, talvez só no início de 2024, agora a gente já está com uma grande perda, mas um ano atrás o Bitcoin estava em 148 mil e agora está em 309 mil, por isso que teve essa grande rentabilidade, né? Já chegou a mais do que isso, né? Já chegou próximo ali dos 350, até mais, se eu não me engano, mas agora teve uma queda ultimamente, mas ainda assim manteve uma grande rentabilidade para nós. Agora vamos dar uma olhada aqui. Até para curiosidade, o Status Invest tem esse calendário aqui do lado, que ele mostra para nós as notícias, então, quando que tu vai receber dividendos, juros compostos, os relatórios das empresas que tu tem investido. Então, todos os ativos que tu tem em carteira, ele vai mostrar aqui. Isso aqui é bem interessante. Aqui tem a composição da carteira, então, um pouco mais visível. E aqui eu vou partir para os proventos, para a gente dar uma olhada nos dividendos nesse um ano. Neste um ano investido, então, nós tivemos um retorno de R$ 2.912,85, que foi os dividendos recebidos, contando com a porcentagem provisionada, ou seja, que já está certo para receber, a gente chega a 3.146,49. Então, é uma porcentagem para um ano de investimento. A maior parte desse valor foi dos fundos imobiliários, né, que é o foco dos fundos imobiliários, então, né. Também tivemos uma boa porcentagem em ações e uma pequena porcentagem nos BDRs. Se a gente for olhar mês a mês aqui, dá para dizer que foi próximo dos 250 por mês, R$250 por mês. Ó. Teve mês que chegou a mais, como 350, outros meses um pouco menos, 210. Mas no total aqui, então, tivemos 2.912 de dividendos. Para dar uma olhada, então, na rentabilidade mês a mês e para a gente verificar com os outros benchmarks aqui da carteira, a carteira ela teve uma rentabilidade nesse um ano, então, nesses 12 meses, de 48,30%, o que é uma baita de uma rentabilidade, mas é claro que é muito mais fácil eu ter escolhido os ativos agora, né, já que já passou esse período, então a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas para nós verificarmos aqui, então, deixa eu colocar aqui, a carteira, então, teve uma rentabilidade de 48,30%, comparando com o Ibovespa, o índice teve 6,43%, e o CDI, que até foi mais alto que o Ibovespa, de 11,67%. A gente pode colocar aqui outros indicadores, como o IPCA, para nós dar uma olhada com quanto que foi a inflação nesse período, e o IFIX. Aqui. Então, a inflação nesse período, nesse um ano, foi de 4,33%, então dá para a gente ter uma ideia de quanto, né, o patrimônio também desvalorizou. O CDI 11,67%, o IFIX 4,91%, o IBOV 6,43% e a carteira 48,30%. Dessa rentabilidade, 24,39% foi em ações, os fundos imobiliários renderam 14,90%,
BDR rendeu 84,07% e o CDB 12,91%. E a maior de todas foi das criptomoedas, então do Bitcoin, com 105,96%. Foram 10 meses positivos, sendo o melhor mês com 15,10%, que foi em fevereiro de 2024. E 3 meses negativos, sendo o pior, menos 4,37%. Né? Então, em 2023, começando em julho, nós tivemos uma rentabilidade até o fim do ano de 18,31%, e em 2024, 25,35%. No acumulado, então, 48,30%. Meu chapéu, homem, tu se puxou pra caramba aí. Cara, eu vou dizer que não, velho, porque o Status Invest facilita pra caralho. Tu só bota ali e ele te dá a rentabilidade. Cara, não, mas ó, a carteira tu se puxou. Não, é que eu gostei que tu virou e falou: ah, cara, foda-se, eu sou rojado mesmo. É isso aí, entendeu? Cara, adorei, velho. Pô. Não, e tu fez BDR, mano. BDR. Não, eu gostei que tu pegou tecnologia separada, né, cara? Não foi, tipo, tudo Microsoft, Apple, que é. Não vou dizer que é a mesma coisa, mas, Sim. tipo, porra, é do mesmo segmento. Cara, não, tu pegou mas eu três segmentos diferentes. Vou te dizer uma coisa. Coloquei NVIDIA na carteira e eu tinha na minha carteira. Só que eu vendi antes do boom da NVIDIA. Então eu acho que eu vendi com uns 10% de rentabilidade. E aí depois que teve esses boom, né? Pô, não. Foi a tua vingança agora pra ver, né? Mas assim, eu ficaria. busquei ativos que eu já tinha na minha carteira, só que por algum motivo, talvez nem todos estão agora, né? Mas deu uma baita de uma rentabilidade, né? Principalmente por causa do conto do Bitcoin. Não, cara, o Bitcoin salvou muito, cara. O Bitcoin salvou muito. Quando eu vi ali e falei 40 e poucos, puta que pariu, hein? Puta cara, que tu pariu, vê, cara. se tu tivesse botado 100 mil em Bitcoin, teria virado mais de 200 mil. Não, cara, é aquilo, né? A gente podia estar rico agora, mas a gente tava comendo terra, infelizmente, né, mano? Não, e outra. Os caras falam, se tu tivesse investido em Bitcoin em 2012, tu tava rico depois, né? Mas, cara, se tu tivesse investido um ano atrás, tu ia ter dobrado o patrimônio já. Não, também, cara. Ó, eu não vou te mentir, cara, que eu tenho uma visão muito do Bitcoin de tipo, cara, não vai ter o milagre 2.0 atualizado, tá ligado? E dá essas coisas, cara, acontece, velho. É que eu não sou analista técnico, esse é o ruim, cara. Eu sou muito do fundamentalismo aí. Aí o Bitcoin pra mim é um demônio, tá ligado? Tô brincando. Eu gosto de arriscar. Dá, cara. Mas tem que ser mesmo, velho. Eu pego arriscado só. A coisa mais arriscada que eu tenho é fundo imobiliário, cara. Mas é só por causa que eu defendo muito que uma carteira tem que ter uma geração de caixa, cara. Tem que ter uma geração de caixa, senão. Exatamente, né? Isso se fosse comentar na carteira, essa carteira foi investido 100 mil e buy and hold, né? Buy and foda-se, deixamos lá por um ano. Mas geralmente a gente investe e vai reinvestindo, vai colocando um dinheirinho a mais. Então tu aproveita as quedas, tu aproveita muito o ciclo de mercado, então a rentabilidade poderia ter sido muito melhor, né? Não, sim, cara, total. Porque, cara, pensa comigo, tu pega e se trava, por exemplo, tu pega e se trava num CDB ali pra 3 anos, tá ligado? Com vencimento e liquidez pra 3 anos. Putz, dá uma merda depois, se não tem reserva de emergência, cara, ferrou, tu não tem como tirar esse dinheiro mesmo que tu tenha. Aí com o fundo imobiliário, pelo menos, tu ganha o provento ali, já dá uma respirada na coisa. Exatamente. E outra que também pra tu aproveitar, oportunidade de médio prazo também é bom. Porque é tipo aquilo, se tu não achar nenhuma oportunidade no mês, tu só reinveste e aumenta o dinheiro que tu vai ganhar. Mas se vier outra, tu investe o provento naquilo. Então eu acho que é muito bom por causa disso, tá ligado? Mas realmente, pra valorização, cara, não é o foco. Não é o foco. Realmente é melhor pegar BDR ali, por exemplo, da NVIDIA ou da Tesla, que nem tu pegou. Pegar ali um Bitcoin da vida, cara, bem melhor, bem melhor. Pô, mas eu gostei pra caramba, cara. Só que não uso acertar, muito. Né? O cara vai escolher os BDRs ali, ter essa rentabilidade, o cara tem que saber. Não dá pra saber o que vai subir, né? Cara, se os nossos avós apostavam no jogo do bicho, no risco também, a gente consegue, cara. Mas eu vou te dizer que assim, ó, é muito, acho que seria muito mais fácil e talvez até melhor investir direto num ETF que investe lá fora, né? Porque tu escolher os BDRs É que tem um negócio que depende, porque, tipo, se tu pega um BDR de NVIDIA, é melhor do que tu pegar um ETF onde ele esteja, porque, tipo assim, quando tu pega o BDR, tu tá 100% nele. Agora, se tu pega o ETF, é tipo 4 pontos alguma coisa, 5 pontos alguma coisa do ETF.
Não, e melhor do que pegar o BDR é tu pegar e comprar direto lá, né? Que aí tu vai estar se protegendo em dólar e tu ainda não corre o risco real. Não, é que, cara, investimento exterior é um bagulho que, putz, se tu não sabe muito bem a tributação da conversão. A pior é essa questão aí. A tributação é o pior. Que, cara, é um saco. Tipo, sério, se eu pudesse, velho, eu pegaria uma consultoria só pra carteira no exterior, velho. Pelo amor de Deus. Muita dor de cabeça. Laubert, só falta tu, meu bom. Tá aí? Tá aí? Tá vivo? Não, eu vou apresentar com o Dado, com o Eduardo, lembra que eu comentei? Putz, desculpa, verdade mesmo. É que foi tu e o Lucas que me falaram que ia apresentar depois, eu confundi os nomes, desculpa. Deixa eu só parar de gravar então. Pro pessoal que tá vendo isso aqui gravado é isso, tá? Então foi esse. Eu vou deixar aqui meu top 3, tá? Meu top 3 eu diria que foi meu top 1. Cara, meu top 1, eu tô entre o Leroy e o Vitor, cara. Tô entre o Leroy e o Vitor. Eu vou deixar os dois no top 1. Eu vou deixar travado os dois no top 1, porque eu não vou conseguir escolher. Top 2 eu acho que foi a Cecília, e top 3 eu acho que foi a Camille e a Maria, na minha opinião. Acho que foi esse meu top 3, assim. Só o top 1 vai ficar travado entre os dois, porque eu acho que foi bem explicado, tanto num quanto outro. É que teve um negócio que o Vitor fez tudo na marra, e aí ele não pegou, tipo, um Status Invest da vida, não tô julgando. Eu fiz na preguiça, né? Eu deixei ali. Não tô julgando, porque a tua escolha foi boa. Tipo assim, para uma carteira direcionada, a tua foi a melhor para mim. Porque, tipo, por exemplo, o Vitor falou, minha é moderada. Ok, aquilo ali dá uma carteira moderada. Tu tá com uma arrojada e falou, cara, eu quero risco mesmo, isso aí. Porque, tipo, o que eu vejo de galera falando, eu sou arrojado, 80% CDI. E aí eu fico, pô, cara, que arrojo é esse, mano? Que risco tá tomando com CDB, cara? Então é brabo, velho, é brabo. Mas eu vou parar de gravar aqui, gente. Então é isso. Obrigado por acompanharem no YouTube.